Sou Ribamar Pereira, de São Luís do Maranhão. Estou fazendo esse vídeo para chamar a atenção do presidente Bolsonaro. Presidente, nós votamos no senhor com a esperança de, em primeiro lugar, tirar os governos anteriores que fizeram um verdadeiro desastre no Brasil. Então nós votamos no senhor na esperança de que o senhor pudesse fazer algo que viesse realmente mudar a vida do brasileiro. Presidente, o senhor passou 27 anos no Congresso Nacional e não aprendeu a malandragem do Congresso Nacional. Então, o que a gente tem percebido é o seguinte: o senhor não tem, tirando o ministro Sérgio Moro, o senhor não tem uma pessoa competente para lhe assessorar. O senhor está muito mal assessorado. Os generais estão falando, presidente, de coisa que é feito dentro de um quartel, com meia dúzia de pessoas. Eles não estão administrando um país com 320 milhões de brasileiros. Isso é um verdadeiro absurdo. Os generais já provaram que não sabem de absolutamente nada. E outra coisa, presidente, o senhor não governa o Brasil se não tiver uma nova Constituição. Então, é importante que o senhor saiba disso. Outra coisa, presidente, o senhor diz uma coisa de manhã, o senhor de tarde o senhor desdiz, no dia seguinte o senhor já falou outra coisa, aí alguém fala as coisas. O senhor é presidente da República Federativa do Brasil e o senhor ainda não acordou, o senhor não sabe que é presidente, o senhor não sabe o que é ser presidente de uma nação tão importante, tão grande como o Brasil. Eu pensava, presidente, que quando o senhor assumisse, a primeira coisa que o senhor fazia era chamar os peritos do INSS para conceder os auxílios de 6 milhões de brasileiros que estão passando miséria, você está entendendo? Passando necessidade, e são pessoas que não conseguem um auxílio, não conseguem uma liberação através da perícia do INSS. Eu pensava, sinceramente, que o senhor ia pegar a classe pobre desse país, ia fazer um levantamento, fazer uma pesquisa para que o senhor pudesse governar realmente para a classe pobre. Hoje já ficou provado, presidente, que o senhor está trabalhando para a classe rica e para a classe política e judiciária desse país. Não é assim. Um presidente da República tem muito poder e, afinal de contas, o senhor não está sabendo usar esse poder. Veja bem, presidente, o senhor numa reunião com o Banco do Brasil, o senhor vai pedir para o presidente do Banco do Brasil para liberar um crédito mais barato? Isso é um absurdo, isso é uma coisa de criança, de menino. O senhor não se preparou para ser presidente da República. O senhor é o funcionário número 1 do Brasil. O senhor não pode falar bobagem, o senhor não pode falar as coisas, aquilo que o senhor pensa. A partir da sua eleição, o senhor é o Brasil, o senhor é do Brasil, o senhor não é mais da família Bolsonaro. O senhor tem que fazer isso, o senhor tem que imprimir respeito, o senhor tem que saber o que está dizendo. Eu, sinceramente, fosse você, eu demitiria essa corja de ministro aí, que são tudo ignorante e analfabeto. Você vê o caso do Ministério da Educação, um verdadeiro absurdo, o despreparo desse ministro. Você vê o caso da própria economia do Brasil, um despreparo do Paulo Guedes. Isso é um verdadeiro absurdo. Pelo amor de Deus, aprenda, chame pessoas competentes para administrar esse país, pessoas que não coloquem você numa situação muito difícil. Sabe o que está acontecendo, presidente? A gente está recebendo mensagem dia e noite aqui que a sua cabeça vai ser cortada, eles vão fazer um impeachment contra você. Então, por quê? A falta de competência para governar esse país. Esse país é um país de alta complexidade, porque nós temos inúmeras leis, nós temos o Supremo Tribunal Federal governando pelo presidente, governando pelo Congresso Nacional, e nós não podemos aceitar isso. Do lado dos pobres, do lado do homem comum, presidente, nós temos 70 milhões de doutores, pessoas que estudaram uma faculdade, 2 faculdades, e que têm conhecimento e sabem como governar um país. Pelo amor de Deus, abra um concurso, chame as pessoas para que elas façam as suas apresentações, os seus projetos, para que o senhor possa extrair alguém que possa governar. Pelo amor de Deus, esses seus ministros, como eu já falei, são tudo analfabeto, ignorante. Esses generais não sabem absolutamente do que estão dizendo. Isso é um processo interessante, mas para as pessoas que têm conhecimento. O senhor não sabe, o senhor ainda não acordou, o senhor ainda está na campanha para presidente da República. Então o senhor não se elegeu para ser vereador,
para ser prefeito de uma cidade pequena. O senhor se elegeu para ser presidente da República Federativa do Brasil. Vamos acabar com isso, com essa brincadeira, com essa piada que o senhor e a sua família e os seus generais e os seus ministros estão fazendo com a nação brasileira. O senhor está perdendo credibilidade e a tendência é de o senhor chegar a zero de credibilidade nesse país. Porque todo mundo já percebeu, presidente, que o senhor não sabe absolutamente nada do que o senhor está fazendo.